Namastê. Hoje a gente vai continuar o nosso podcast Yoga Além dos Asanas. E hoje a gente vai falar sobre Pranayama, que é uma parte muito importante do Yoga. Pranayama quer dizer prana, energia, e yama, controle. Então muita gente pensa que Pranayama é só exercício respiratório. E não é isso. Através da nossa respiração, é um dos canais que a gente pode absorver melhor o prana, que a gente pode captar melhor o prana. Então, através de alguns exercícios respiratórios específicos, com tempo específico, às vezes usando as mãos, a gente aprende a captar e armazenar mais energia. Prana, para o yogi, é quase que um alimento. Ele faz a parte de alimentar o nosso corpo, de alimentar a nossa energia corporal. Então, eu sempre falo isso para os alunos, e a pessoa quando começa no yoga, às vezes não consegue enxergar essa importância, né? Parar, fazer aquela respiração, a pessoa no início acha até meio chato, mas eu sempre reforço, o pranayama talvez seja uma das partes mais importantes de todo o yoga. Então, é quando a gente realmente lida com essa energia que a gente absorve. Então o prana, ele não vem só na respiração. O prana, por exemplo, ele pode vir no tipo de alimento que a gente consome, né? No ambiente que a gente está. Se a gente, por exemplo, está perto da natureza ou não, tem mais prana ou menos prana. No que a gente vê, nos programas que a gente assiste, isso tudo pode passar energia ou também roubar energia. Então o Felipe está aqui com a gente e ele vai fazer algumas perguntas aí para a gente entender um pouco mais a fundo o que são esses pranayamas do yoga. E aí, gente, tudo bem? Então vamos lá começar a interrogar e tirar todas as dúvidas aí sobre pranayama. Então, Thiago, pranayama, fala a palavra prana, né? Parece que está muito longe da gente, né? Que é algo que até esotérico, né? E não é isso, né? Como é que é essa visão de quem entende que o prana é algo que, quando você fala natureza, quando você fala que o prana como energia está nas relações, mas há uma diferenciação do pranayama, né? Aham. Então, definição específica do que é pranayama. Porque o pranayama, quando você pratica o pranayama através da respiração, talvez seja o momento que você consegue interagir diretamente com essa energia, né? Ou seja, aprender a captar melhor e absorver melhor. Mas é como eu falei, o prana está em todos os lugares. Agora, existem lugares, por exemplo, né? Digamos que você está num lugar no centro da cidade onde só tem prédio, não tem uma árvore, aquele calor grande, aquela confusão e tal, poluição, barulho e tal. É um lugar que tem menos energia. Aí se imagina, num outro momento, numa cachoeira, né? No meio da floresta, tudo em silêncio, aquela água, o sol, o verde, o oxigênio. Você sente mais energia, é uma coisa que é palpável, você consegue perceber quando você vai dar um mergulho no mar, quando você vai numa cachoeira, né? Quando você vai para o meio do mato, faz uma caminhada, que você volta com mais energia. Hoje fazem até pesquisas, né, sobre a importância desse contato com a natureza. Por quê? Porque nesses lugares tem mais prana do que num lugar só de concreto, asfalto, poluição, barulho. Então, o yoga, quando a gente pratica os pranayamas, é como se a gente estivesse se alimentando mesmo, né? Se alimentando de energia. Então, é dito, né, que os yogis, por exemplo, que ficavam lá nas montanhas, nos Himalaias, que eles praticavam pranayama durante muito tempo, porque não tinha muita comida também. E o pranayama alimentava, ou seja, alimentava no sentido de trazer energia. Então, muitas dessas práticas foram para isso, né? Teoricamente, diminui a dependência do alimento que passa pelo trato digestivo, né? É isso, uma coisa equilibrando e suprindo a outra. Isso, trazendo energia de uma outra maneira. Porque se você for pensar, comida, caloria, o que é caloria? É energia, né?
É a energia que o alimento passa para você através das calorias. Se você consegue pegar energia de outros lugares também, é o que você falou, pode substituir. Isso é uma coisa até interessante de se falar, porque muitas pessoas perguntam assim, o Hatha Yoga pode emagrecer, o Hatha Yoga ajuda a perder peso. Esse é um dos caminhos, né? Se você pratica pranayama com mais regularidade, se você consegue absorver, acalmar também um pouco a ansiedade, talvez você não desconte tanto na comida. Talvez você não precise de tanta quantidade de alimento para sentir o mesmo nível de energia quando você complementa com o pranayama, né? Aqui no Ocidente a respiração ela é vista só como uma troca gasosa, né? E normalmente não é visto esse outro lado, né? Que é a ação da respiração na questão psíquica. Até por isso essa história do emagrecimento, né? Diminui a ansiedade, a pessoa emagrece, essas associações psicológicas com a respiração. O que você pode dizer um pouco aí pra gente sobre isso? Então, relacionado a essa questão de que parece que só relaxa, né? Respira aí que só vai relaxar. É muito mais do que isso. Não, muito mais. E perfeita a tua colocação no sentido que, assim, a gente, aqui no Ocidente, de uma forma geral, né? A gente vê a respiração como um fenômeno mecânico do corpo, né? E para o yoga, para essa cultura, ele é um fenômeno muito mais psicofísico, ou seja, mental também, né? É como você colocou muito bem. Os yogis, eles veem uma ligação direta entre a qualidade da sua respiração, a qualidade do seu prana e a sua qualidade mental. Ou seja, quando eu tenho uma mente muito agitada, com muito pensamento, com excesso de pensamento, estresse, não sei o quê, a minha respiração, a minha energia fica confusa, a minha energia baixa. Quando eu consigo acalmar a minha respiração, aprender a usar o pranayama, aprender a energizar a minha mente, os meus pensamentos também ficam muito mais claros. Isso para o yoga, isso é uma ligação direta. Ou seja, mente agitada, mente confusa, respiração descontrolada. Aprendeu a controlar melhor a respiração, aprendeu a relaxar, aprendeu a fazer os pranayamas. A sua mente vai refletir uma mente mais focada, mais atenta, mais tranquila. Então, diretamente, é associado diretamente. Não é só para o corpo, é para o corpo, para a mente, para o corpo de energia, para a nossa quantidade de energia. Tá? Isso é uma coisa muito importante dentro do yoga. O que é curioso é que é um movimento que ele é involuntário, né? Você parar de respirar, você morre. Mas com um objetivo diferenciado, né? Ele pode ser involuntário e voluntário, né? Ao mesmo tempo. Isso é uma coisa muito interessante. A velocidade desse controle altera o pranayama? Como é que é? Isso, então. Isso que você falou é uma coisa muito interessante, né? Olha como os yogis antigos pensavam, né? Existem coisas no nosso corpo que é do sistema autônomo, né? Ou seja, o coração bate. Eu querendo ou não, ele bate, né? A circulação acontece. A respiração é um dos poucos sistemas que ele pode ser autônomo, ou seja, a gente respira e nem percebe, né? Durante o dia inteiro a gente está respirando e a gente não está fazendo um comando. Mas se a gente quiser, a gente pode modificar essa respiração, alterar esse ritmo. Então, os yogis acreditam que quando a gente consegue, é como se fosse uma ponte, entenda? Entre o que a gente controla e o que a gente não controla. Daí vem aquelas histórias dos yogis que conseguem, por exemplo, reduzir muito os batimentos cardíacos, porque eles vão das coisas que são voluntárias para as coisas que acontecem involuntárias. E a respiração acontece nesses dois mundos. Ela acontece de forma natural e acontece por um controle nosso. Quando a gente aprende a colocar ritmo, porque pranayama, qual é a diferença de exercício respiratório básico e pranayama? É quando a gente começa a colocar tempos de pulmão cheio, tempos de pulmão vazio,
o tempo que eu levo para inspirar, o tempo que eu levo para reter o ar, o tempo que eu levo para expirar e o tempo que eu levo de pulmão vazio. Para ser pranayama, no pensamento clássico do Hatha Yoga, precisa ter retenção, ou seja, precisa ter momentos de pulmão cheio e pulmão vazio. E aí tem uma infinidade de pranayamas, né? Então, por exemplo, um pranayama, a gente inspira contando até 4, retém o pulmão cheio contando até 4, solta contando até 4 e mantém vazio contando até 4, ou seja, 4 tempos iguais. Esse pranayama, por exemplo, chama Samavitri Pranayama, ou a gente costuma explicar respiração quadrada. E o que que faz? Qual é o benefício? Primeiro de tudo, a calma, porque se a gente respira devagar, a gente faz uma pausa, a gente solta devagar, faz outra pausa. A gente tem que estar muito atento para manter esse ritmo durante um tempo. E é uma forma de concentração também, né? Foco só na respiração, né? Eu costumo dizer que um pranayama bem feito é uma introdução e é quase que uma meditação já. Porque você está ali, de olhos fechados, prestando atenção o tempo todo na sua respiração. Ou seja, você está tirando a mente de vários outros assuntos e focando só na respiração. Isso já dá uma concentração, já dá um foco, já dá uma atenção plena, que basicamente é quase o mesmo efeito de uma meditação. Por isso é muito aconselhado a gente fazer o pranayama antes de meditar. Porque a gente faz o pranayama, já foca, já tranquiliza, já presta atenção e parte já com uma mente mais tranquila para meditação, entendeu? E isso é uma dica que eu dou. As pessoas que têm muita dificuldade de meditar, faça bastante pranayama. Porque é como se já estivesse meditando e você vai acostumando a fechar os olhos, prestar atenção na respiração, contar. É porque fala de meditação e pranayama, mas teoricamente é a mesma coisa, né? Ou não? Assim, existem... As definições são complicadas, né? Eu faço meditação, eu faço yoga, isso separa, né? Por conta das definições, das nomenclaturas, da forma que se vende isso no mercado, né? Como é que é? Então, isso aí, para quem pratica e para quem estuda, é uma separação meio que de método mesmo, né? Para entender cada ponto. Mas é como você falou, se a gente for ver a fundo, yoga e meditação é uma coisa só, pranayama e meditação é uma coisa só, yoga e pranayama é uma coisa só, né? Agora a gente separa justamente para essas pessoas que, por exemplo, estão começando e você fala assim, olha, vamos tentar esvaziar um pouco a mente, vamos tentar pensar um pouco, prestar atenção no silêncio. Isso pode ser muito vago para a pessoa que está começando. Mas quando você fala assim, fecha os olhos, inspira contando até 5, solta contando até 5, inspira contando até 10, solta contando... Isso é mais fácil. É mais fácil de eu prestar atenção nisso. Mas quando eu presto atenção só nisso, tem o mesmo efeito de que se eu estivesse prestando atenção só no mantra ou só no silêncio. Sim. Entende? Então, como eu estou dizendo, pranayama a gente separa de meditação para explicar. Mas na prática é quase que a mesma coisa. Só que pode ser também usado, como eu falei, numa preparação. Eu começo fazendo pranayama, fico um tempo fazendo pranayama, me acalmo, foco e depois posso usar uma outra técnica de meditação. Que a ideia de meditação, às vezes, é sentar e respirar de uma certa forma. Isso. Mas não... Isso é um dos tipos de meditação. O que é mais praticado. Acho que é sentar, né? Observar a respiração. Observar a respiração, né? Mindfulness, essas técnicas mais populares, né? Que foi viabilizado para todo mundo, né? O pranayama já é um pouco diferente, né? Não? A técnica, né? Não, a técnica é diferente, como eu estava falando. A gente pode separar um pouco assim, agora eu vou fazer só pranayama. Eu vou ficar ali 10 minutos fazendo pranayama. Vou ficar lá, né? Por exemplo, a respiração polarizada que a gente faz. Vamos lá, 10 minutos.
Mas qual é o efeito disso? Vai te dar uma paz mental, vai te dar uma energia, vai te dar um foco, uma concentração muito parecido com a meditação. Não é, entendeu? Não é a mesma técnica. Claro que o resultado não vai ser... Não é exatamente o mesmo, mas é muito parecido. É muito parecido. Por isso, quando eu falo para a pessoa, falo assim, vai fazer meditação 20 minutos. Aí a pessoa fala assim, Thiago, impossível, minha mente é muito agitada. Então vamos fazer pranayama. Pranayama a pessoa consegue fazer mais fácil. Porque você dá uma regra para ela, conta até tanto, retém, faz assim, vai, vamos lá, 5 minutos assim. O tempo passa e ela está ali. Né? Então, de novo, os efeitos são muito parecidos, mas são técnicas diferentes, né? Na tradição, o pranayama é uma coisa, a meditação é outra coisa. Eu já notei também que muitas vezes eu estou mais estressado. Isso acontece com todo mundo, né? A respiração fica mais presa, né? Sem dúvida. Então, eu te pergunto o seguinte, é claro que existe uma relação direta com do estresse emocional, né, da carga de trabalho, toda essa vida acelerada, com uma respiração mais curta, explorando então uma mecânica ventilatória pior, correto? Talvez seja por aí, a pessoa muito tempo sentada, o tórax fica mais comprimido, né? Você acha que prejudica você acha que o pranayama pode ajudar assim, a fazer com que essa mecânica ventilatória também melhore? Sem dúvida, o que você falou, assim, isso é uma coisa que é uma experiência de todo mundo, né? Vamos dar um exemplo, né? Alguém te dá um susto, você está lá relaxado, alguém te dá um susto. Na hora, o seu ritmo respiratório, né, dá uma travada ali, fica confuso, você começa a respirar curto, ou você se sente ameaçado por alguma coisa. A sua respiração altera na hora, né? A sua mente alterou sua respiração. Agora, o que o yoga e o pranayama ensinam é que, ao contrário, também é viável. Você acalmando a sua respiração, você vai acalmar a sua mente. Num outro sentido. Então, sem dúvida, quando a gente está respirando, isso é assim, todo mundo já viu alguém, por exemplo, muito resfriado ou com uma crise de bronquite ou de asma, né? A pessoa começa a respirar mal, ela entra numa agonia que ela não consegue nem pensar direito. E a gente sabe que se faltar oxigênio, se faltar ar, a gente não consegue pensar direito, né? Então, quando a gente melhora essa capacidade respiratória, melhora essa capacidade através do pranayama, sem dúvida, a gente tem uma mente mais tranquila e uma saúde melhor. Gente, uma coisa é fato. Se a gente respira mal, a gente não tem boa qualidade de saúde, não tem boa qualidade de vida. A gente precisa ter boa qualidade de respiração para ter saúde, né? Nossa, a respiração também é um fenômeno prânico. A gente já falou aqui, né? Mas uma das perguntas também bem comuns, né, que é essa, né? A respiração é também um fenômeno que vai além, né, da respiração, só a respiração propriamente dita, porque também não ia influenciar nada se respirasse curto, ou se respirasse mais profundamente. A gente está voltando um pouquinho, que foi falado no início, na definição, mas é uma pergunta, eu estou batendo nessa tecla, né, para deixar claro a respiração como um fenômeno prânico, né? Sem dúvida. Mais além, né? Respiração, gente, é tudo. Tudo, assim, sem brincadeira, né? A cultura oriental costuma dizer que a nossa vida é uma respiração. Uma respiração. Que começa lá quando a gente, né, sai da barriga, dá o primeiro choro e o ar entra no pulmão, e termina quando o ar vai embora e a gente faz a nossa última expiração e deixa o corpo, né? Então, é como se a nossa vida inteira fosse esse tempo da respiração, né? Respiração que entra, respiração que sai. Quanto mais qualidade, quanto melhor for essa respiração, mais saúde a gente vai ter. Quer ver um exemplo bobo, que muitas pessoas não percebem? Muita gente respira pela boca, que é uma respiração totalmente errada, a não ser
para alguns exercícios físicos muito raros, por exemplo, a natação. Né? A natação, em muitos momentos, a gente deve inspirar, soltar o ar também pela boca. Né? Por quê? Porque senão a gente pode inspirar água pelo nariz. Então, quando você dá a abraçada, você puxa o ar também, né? E também solta pela boca em alguns exercícios. Mas é raríssimos os casos. 99% dos esportes, de qualquer esporte e da vida comum do dia a dia, nós devemos respirar pelo nariz. E alguns fatos fisiológicos importantes. Por que disso? A boca ela não está preparada para respirar. Quando você abre a boca e puxa ar, vem sujeira, vem poluição. E isso vai direto para sua garganta, trazendo problema de saúde para você. Quando você inspira pelo nariz, você já reparou que a gente tem aqueles pelinhos no nariz, que não é só para ficar feio, não. Aquilo ali é um filtro natural. Muita da poluição e tal, quando você inspira, aqueles pelinhos eles vão filtrando. Outro papel importante do nariz quando a gente inspira é aquecer o ar. Quando a gente está num lugar um pouco mais frio, quando você inspira, se o ar entra direto pela boca, ele entra muito frio. Quando ele passa pelo nariz, e tem vários, né, momentos aqui dentro do nariz, ele vai aquecendo, ele vai chegando um ar já mais puro, já na temperatura ideal. Então, pessoas que respiram pela boca, e muitas vezes respiram a vida inteira pela boca e não percebem, têm tendências a ter mais problema de saúde, ter mais problema respiratório, problema de garganta, porque você está exposto, né, à poluição, a isso tudo. Então, respirar bem é ter saúde, respirar mal é ter menos saúde. Né? Sim. Eu vou ler aqui um pedacinho um artigo do professor, só para justificar tudo que a gente está falando, e aí depois, se você puder também dar um comentário em cima disso. Pelo exposto, né, até pelo exposto do que já foi feito aqui, torna-se claro que, controlando voluntariamente a respiração, ritmando-a, aprofundando-a, dirigindo-a, polarizando-a, o homem vai obtendo acessos a seus diferentes níveis: psíquico, fisiológico, prânico, podendo então integrá-los em seu proveito. Então é curioso que não dá para separar uma coisa da outra, então, né? Sem dúvida, é o que o professor explica muito bem, aquilo que a gente estava falando, né? A respiração é como se fosse a porta de entrada para todo um sistema muito mais profundo, né? A gente vem com a respiração, mas na verdade na respiração tem fenômeno físico, tem fenômeno mental, tem fenômeno energético, tem fenômeno até espiritual. Porque quando a gente controla melhor e a gente está mais presente, a gente está mais entendendo tudo, acalmando a mente, acalmando as nossas ansiedades, a gente permite que até a nossa saúde espiritual seja melhorada. Então, o simples pranayama, que a gente pode considerar, é uma prática profunda do yoga, é uma prática importantíssima do yoga, e como o professor coloca nessa parte desse texto, equilibra o nosso corpo holisticamente, ou seja, como um todo, equilibra a nossa saúde, o que ele gostava de chamar de saúde plena. Saúde plena é uma saúde em todas as nossas áreas, né, da nossa vida, né? Sim. Um barato também da yoga, né, principalmente desse ponto que a gente está abordando, do pranayama, visto que existem respirações que estão mais curtas devido à emoção, ou controladas quando a gente vai fazer o pranayama propriamente dito. O que eu achei interessante no estudo, né, antes de vir aqui a gente conversar sobre isso, é que tem uma fase da respiração que não é muito falada, que é a retenção, né, do ar. Né? Normalmente é falada inspiração e expiração. Né? Então, você pode falar aí pra gente sobre as fases da respiração, né? Puraka, Kumbhaka e Rechaka, né?
Como é que isso acontece? Então, é isso que a gente estava falando um pouquinho, né? Qual é a diferença de um exercício respiratório para um pranayama? Basicamente, um pranayama, ele tem que ter essas 3 fases. Inspiração, retenção, né? Kumbhaka, retenção de pulmão cheio e a retenção de pulmão vazio. A expiração e a retenção de pulmão vazio. Então, inspira, retém, para, solta, esvazia, né? E retém vazio. Isso não acontece na nossa respiração, digamos, autônoma, né? Involuntária. Ela acontece, inspira, expira, inspira, expira. Quando a gente faz essa pausa, aí a gente passa a fazer um pranayama. Então, é fundamental, eu falo muito isso durante a aula, em vários exercícios, retém de pulmão cheio, inspira, segura a respiração. Quando você segura e para, aquela energia que você colocou para dentro, você está segurando ela dentro de você, está retendo ela. Um tempo maior, é isso? Tem um tempo de parar, você inspirou, para. Se fosse respiração só, inspira, solta, inspira. A nossa respiração normal é assim. Agora, o pranayama não. O pranayama inspira, retém, absorve energia, acumula energia, solta, espera um pouquinho, retém ainda. Ou seja, são etapas importantes que primeiro fazem a gente acalmar, né? E poder absorver melhor. Isso é uma coisa que a gente vê no dia a dia, né? Está nervoso com alguém, digamos, né? Você está discutindo com alguém, está numa reunião tensa de trabalho. Como é que fica a sua respiração? A gente até brinca, né? A pessoa que está agitada, está bufando. Você está bufando? As pessoas falam, né? Você vê uma briga aí de alguém na rua, então um esporte desse de luta, como é que eles estão lutando? Respira como? Igual um touro, né? Aqui, né? E aqui, né? É nítido isso. E qual é a coisa para acalmar, né? Você vê alguém nervoso, o que você fala para a pessoa? Calma, respira, acalma, respira suave, alonga, respira, não é isso? Para a pessoa se acalmar. Lembra quando o conselho da vovó, né? Para, conta até 10, respira, né? Respira. A pessoa está muito agitada, a primeira coisa que você tem que falar para calma, respira. A pessoa está lá discutindo, falando, cara, para de falar, respira um pouquinho, porque isso muda o nosso estado mental, né? Isso é muito importante. A gente vê isso nos esportes também, né? Eu lembro muito da Hortência, sabe, do basquete, né? A nossa maior jogadora de basquete. Lembra quando ela ia fazer o lance livre? Ela parava ali, quicava a bola. Fazia aquele Pô, na hora ela aí concentrada e acertava todas, né? Porque ela fazia. E se você reparar, os grandes esportistas, na hora ali do ponto, na hora ali da decisão, na hora de fazer o gol, eles fazem uma respiração profunda, calma a ansiedade e, né? Isso acontece até em esportes digamos, por exemplo, que eu sei, arco e flecha, ou até tiro ao alvo mesmo, né? Eles param a respiração, inspira, para, concentra no alvo e... né? O pranayama, então, seria um controle, uma das partes dele seria controlar a retenção, né? Por que tem esses pranayamas que são mais curtos, de estímulo mais rápidos ou mais longos? Então, existe um número muito grande de técnicas, né, chamadas pranayamas. Existem alguns que a gente pode falar que são mais sedativos, ou seja, para você controlar mais a ansiedade, para você acalmar. E existem outros que, por exemplo, o Kapalabhati ou Bhastrika, são 2 pranayamas, que eu vou explicar um pouquinho para vocês, eles são para trazer mais energia mais rápido. Então, o Bhastrika, por exemplo, que a gente traduz como fole. Por quê? Porque ele é muito rápido. Inspira, 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 inspira. Eu vou fazer um pouquinho até para mostrar. Inspira, inspira, inspira. O que isso faz? Acelera. Acelera, 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 acelera. O ar entra, o ar entra, o ar entra, o ar entra. Sai e entra, mas você está botando o ar para dentro também. E você está ativando os sentidos.
Então eu falo muito com meus alunos. Esse é um pranayama, por exemplo, que imagina aqueles yogis meditando lá, de novo, lá nos Himalaias, na neve, às vezes com pouca roupa, preciso aquecer o corpo. O Bhastrika é um pranayama que aquece. Se você fizer mesmo rápido, você vai sentir um calor interno. Diz que aquece até o fogo digestivo, aquece até a digestão, mas porque você vai sentir essa energia. Então eu falo para as pessoas assim, acordou de manhã, tá com aquele dia um pouco mais cansado, preguiça, faz o Bhastrika, sai, você vai sair com mais energia. Né? Até brinco, pode substituir até aquele pessoal toma energético, né? Ou toma remédio para se estimular, né? Nem falar o nome de energético aqui. Fazer propaganda. Fazer propaganda para ninguém. E essas coisas são um perigo, tá, gente? Até deixa um alerta aqui. Você tem que tomar muito cuidado, ainda mais pessoas que já têm algum problema cardíaco, pressão. Tomar cuidado com esses energéticos, por favor, é uma coisa séria, mas o pranayama não tem esse perigo. Então, você inspira, você acorda, você está ativo, você está mais... Então, eu vou fazer rapidinho embaixo só para demonstrar. Então, a gente solta todo o ar e, concentrando no abdômen, a gente começa a acelerar, ó. Então, só para você perceber, né? Não é o objetivo aqui ensinar nada, mas é só um exemplo, né? Esse pranayama, ele vai te acordar, ele vai te despertar, ele vai te dar energia, ele vai te dar força, ele vai te esquentar. Uma respiração mais calma, profunda, ao contrário, você está num dia agitado, está lá preocupado, 1000 coisas na cabeça, não consegue dormir. De noite eu vou fazer um pranayama que me ajude a acalmar, que me ajude a baixar a ansiedade, que me ajude a controlar o estresse. Então, também a gente pode dividir pranayamas mais sedativos, pranayamas que dão energia mais rápido, né? Então, existem, gente, até isso é legal falar, né? Naqueles 8 passos ali do yoga, do Ashtanga, né? Que são 8 membros, por exemplo, a gente fala yamas e niyamas, né? Código de conduta, né? Não mentir, não roubar. Aí vem yamas e niyamas, que são esses códigos de conduta. Logo depois é o quê? Pranayama. Asana vem depois de pranayama. Né? Asana, pranayama. E aí você tem que controlar, aprender a controlar, né, o seu corpo para, yamas, niyamas, asana, pranayama. Ou seja, você vem com asana, aprende a abrir o peito, abrir as estruturas para fazer um melhor pranayama. Então, nessa ordem, é importante as posturas também, os asanas, porque eles abrem mais para a gente poder ter um pranayama. E aí depois, pranayama, dharana, ou seja, você já vai se concentrando, pratyahara, você vai focando para depois chegar à meditação, né? E no final o samadhi. Então é mais sutil do que os asanas. Os asanas vão direto no corpo físico. O pranayama tem corpo físico, mas também já é uma coisa mais mental, mais sutil. Mas repito, é importantíssimo na prática do yoga. É uma das coisas mais importantes realmente dentro da estrutura do Hatha Yoga são os pranayamas. Né? Maravilha. Já precisa fazer outro podcast sobre pranayama, né? A gente pode continuar explicando um pouquinho cada um. É muito rico. O pranayama é uma coisa, é uma técnica assim, que realmente pode mudar a nossa mente, principalmente, nossa energia do dia a dia. Então, e a gente pode fazer, eu falo isso para os meus alunos, a gente faz durante a série, mas às vezes fica um pouco apertado ali por causa do tempo da aula, da série, mas a gente pode fazer num outro momento. De manhã eu vou fazer asana, à tarde eu tenho um tempinho, eu tenho 20 minutos, eu vou fazer só pranayama. Vou ficar 20 minutos ali. É ótimo também, poder fazer em outros momentos, né? Maravilha, Thiago. Então vamos caminhando aí para o nosso final do podcast, então, pranayama 1, né? É isso, vamos trazer de novo esse assunto. Mandem perguntas aí, se ficou alguma coisa que vocês querem saber mais, alguma dúvida,
comenta, manda, divulga aí pro pessoal também, compartilha, mas mandem perguntas sobre pranayama aí pra gente fazer o nosso segundo aí sobre pranayama. Gente, vamos praticar pranayama, asana e yoga de maneira geral e se concentrar em ser feliz. Vamos regar essa plantinha da felicidade, né? Muitas vezes a gente fica reclamando muito, mas vamos focar nas coisas boas, na gratidão. Se a gente todo dia regar essa plantinha, a gente consegue ser feliz, apesar de todas as nossas questões aí, tá? Vamos ser felizes e praticar. Namastê. Namastê.